Notícias, traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 2 minutos, um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Probleminhas técnicos, estamos começando um pouquinho fora do horário, mas é uma quinta-feira já de sol. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Que maravilha! Hoje o programa tem a participação de André Lima. Bom dia, André Lima. Bom dia, Maria Clara. Eu gosto daquele sonzinho da vinhetinha do Virtual News, né? O que BGS. dá um ânimo, né? Dá um ânimo, é sempre bom ouvir aquilo. Sempre bom. BGS. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Mais uma quinta-feira estamos aqui para discutir as principais notícias. Apesar que, como ontem foi feriado, né? Ressaca não tem muito o que muito de notícia, para não ser o próprio evento do nosso atual mandatário nacional, né? Sim, vamos falar. E hoje em Santos é feriado, né? Então para os santistas está mais legal. Emendou ontem. Ontem não foi um dia bom, né? Um dia foi meio chechelento, meio escuro, não choveu, chove, não chove. E hoje não, hoje a gente amanheceu com um dia de sol muito bonito. Sol e tudo E sorte daquele que pode estar na praia hoje. Boa sorte para você, que aproveite bem o seu dia, viu? O seu dia. Para quem faz aniversário nesse dia 8 de setembro, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre. André, a gente sempre fala dos quatro poderes, né? Sim. Mas lembrando que o poder do universo é o que reina, né? A lei da semeadura, né? Você planta o que quiser, só é obrigado a colher. Exatamente. É dessa forma que segue a humanidade. 10 horas mais 4 minutos, feriadão ontem, pelo visto você ficou em casa, né? Fiquei o dia inteirinho, cara, em casa. Só fui na hora do almoço buscar um negócio no mercado e... Ainda foi no mercado ontem? Foi. Eu lembro a época em que o mercado era fechado. O mercado tava bombando. Quando é a... Feriado era feriado de verdade, né? Fechava tudo, né? Feriado era feriadão mesmo, fechava tudo. Mas hoje nós somos mais de 220 milhões, então as necessidades são outras. Maiores. Vamos para as matérias desta manhã de quinta-feira. Principais notícias desse dia 8 de setembro de 2022. Profissionais de enfermagem fazem protesto em Santos contra a decisão que suspendeu o novo piso salarial. André, lembrando que vai ser julgado amanhã em videoconferência, no que elas vão fazer. Eles vão julgar porque tinha sido suspenso, né? Foi suspenso o piso pelo Barroso, por isso que motivou essa manifestação. E foi através de uma ação que a Confederação Nacional de Hospitais e não é enfermagem, é hospital, saúde, é uma confederação que rege os hospitais privados. É importante ver que é de uma categoria privada, que entrou alegando que o piso não ia ser sustentável. É meio, né? É meio contraditório. Até uma amiga nossa, Cira, que faz parte do grupo, disse que eles fizeram um movimento em Santos justamente para afrontar isso. Porque a gente fica preocupado, Márcio, auxiliar de enfermagem existe há 300, 400, 500, 700 anos. Não é uma profissão que nasceu agora, que ainda não sabe-se como regulamentar, né? A gente sabe da importância deles. No período da pandemia foram muito importantes, foram essenciais, apesar de ter um médico, mas quem dá o primeiro atendimento, quem tem o primeiro contato com o paciente e o acompanha quase que diariamente, quem fica, né? Dando assessoria ao enfermagem, a técnica de enfermagem. Exatamente. Então eles não têm um piso que é como se eu entendo como se a categoria como se fosse uma profissão não regulamentada. Mas para ser enfermeiro, você precisa de nível superior. Claro, não é chegar lá vestido, não é só vestir de branco, não. Enfermagem é nível médio e enfermagem nível superior. Exatamente. Então o pessoal está muito possesso, né? Se for enfermeiro de UTI, então... A gente vê,
a pandemia trouxe tanta coisa pra gente, né? Trouxe um volume de informações tão grande. A gente percebeu como o nosso sistema de saúde é deficitário, né? É fraco. Então, Momento de a falta de vagas, a falta de comunicação entre as unidades de atendimento de saúde, poxa, é uma coisa louca. E os enfermeiros estavam lá, os enfermeiros e os técnicos. Então, com essa situação agora se brecou o piso de uma categoria. Bom, e agora? Então, Os particulares, né? A contrariedade, né, veio de uma entidade que representa a categoria particular da coisa, que seriam os hospitais. Sim, seria a mas Associação Nacional dos Hospitais. Eu não lembro agora. Alguma coisa nesse sentido, um representante de todo o segmento, né? Perfeito. É uma confederação nacional. E assim, aí você começa. É bacana quando. Bacana não. Quando o STF faz essas coisas assim, bem polêmicas, né? Bacana, ficou bom. A gente fala bacana no sentido do debate, da discussão, debate, dessa coisa de que você tem a oportunidade de né? falar. É um momento da gente discutir a tabela SUS. Então, entendeu? Eu digo que tu deves aumentar o salário daquelas pessoas, porém não te digo de onde tu vais tirar o dinheiro para isso. Exato, então, eu não estou criticando o aumento, não é isso, e aí espero eu falo que entendam, ti, mas tem que discutir. O teu plano de saúde, só que o grande empregador é o privado ou é o público? Você fica numa sinuca de bico, né? Você fica numa sinuca de bico porque você não sabe quem... muitos vão defender que quem gera emprego é o setor privado, mas nesse aspecto, no setor da saúde e educação, por exemplo, a gente está mexendo aí com... o maior empregador é o público. E pelo que eu vi lá, o Barroso falou do impacto para os municípios. Não, eu vou pegar... Na declaração que foi feita, inclusive nós colocamos aqui, o ministro apontou impacto para os municípios. Então, mas quem entrou não foram as prefeituras. Então, e aí, quer ver? a análise dele foi nessa questão, né? Mas... Eu vou ler aqui rapidinho, eu tinha separado aqui. Porque essa foi a observação feita na situação lá do ministro. É a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços. Foi ela que entrou com... o pedido para... Porque aí... o piso é imediato para o ano que vem? Não, eu acho que é imediato. Imediato? É imediato. Então, os municípios vão levantar a mão para o céu aí, né? Seria... Não, o município também... Aí você tem aquela questão do orçamento, né? Como é que você faz? De hoje para amanhã você aumenta o salário se não está previsto. Isso na folha de pagamento. Mas a discussão tem que haver. Tem que haver. Mas um penduricário vai receber isso no ano que vem, já um adicional nesses períodos aí. Não dá para você já colocar no próximo mês, né, Márcio? Aí você joga para o ano que vem, dilui, aí esses 3 meses final nós vamos diluir, vamos pagar. Mas tem que pagar, né? Pô, todo mundo tem... Agora que tem o piso, não vão querer pagar? Agora tá certo, né? Poxa, Deus, o pessoal me deixa desespero. BNDES adia audiência sobre privatização relacionada ao Porto de Santos. O negócio adiou de novo. Então, eu te digo uma coisa, Márcio, é rápido, só pra gente não perder muito tempo, tá? Sim. Não, mas estamos ganhando informação e a sua opinião é muito bem-vinda. Eu acho engraçado o seguinte, tem pessoas que defendem a privatização, também sou a favor da privatização. Mas por que o BNDES tem que financiar? Ué, mas privatização com o BNDES financiando, isso é a máxima nesse país, né? Pô, cara, meu amigo, o serviço público está uma porcaria. Precisamos entregar para o privado porque o privado é mais eficiente. Tá, mas o público tem que financiar? Não, pô. O BNDES que pega essa graninha aí para fazer o serviço? Tá errado. Então quer dizer que é o seguinte, o público não tem condições de gerir o Porto de Santos, mas tem dinheiro para financiar a transferência para um particular para o particular. É mais ou menos assim, brincadeira. Pessoal que está em casa, no trabalho assistindo agora. O BNDES é um Banco Nacional de Desenvolvimento Social, né? E aí ele pega o dinheiro que é do governo e empresta a juros módicos. A juros... a juros, assim, camaradas. A juros de pai para filho. Que é bacana, vou usar até... É bacana o juros dos caras. Porque assim... Queria tanto ter esses juros. São 6 meses de carência, 1 ano de carência, pagamento começando a não sei o quê. Quer dizer, quanto maior o valor, menor o juro, maior o distanciamento. E aí o sujeito fala, eu vou adquirir o porto. Então o BNDES entrou com um pedacinho aí, entrou com uma parte. Você lembra quando o Elon Musk tentou comprar o Twitter? Sim.
O bilionário vai pagar 44 bilhões pelo Twitter. Nada, pô, quase 80% era financiamento público. Então, quer dizer, não vai muito longe, não. Nós tínhamos aqui o Midas, que onde, eu não vou nem falar nome, que onde ele mandava a escavar, saía um minério precioso, né? E acabou, né? Esse negócio aí acabou, né? O cara... Cavava quando vi que tinha não, nada de trocar. Não, o cara não errava, não. Cada enxadada era um minério, era um negócio espetacular, né? Não, então eu tô confundindo as pessoas. Não, esse era algo assim né? Nem João Batista. Eu tô lembrando do X, né? Da época X. Não. Então, e aí tinha financiamento do BNDES e tinha financiamento de banco público. A coisa engrossou quando um dos bancos falou, não, a gente não vai perdoar dívida nenhuma não, nós vamos executar o negócio. Tem que pagar. Aí o BNDES teve que executar. Opa, não, tudo bem, porque senão, até isso, vai esticando o banco público. Não dá, né? Então vai privatizar e o BNDES tem que estar envolvido aí. Cara, isso não tem lógica, bicho, não tem lógica. Não tem lógica. Eu vou construir o túnel, legal, o BNDES investe. É igual quando você fala de privatizar os Correios, que eu sou a favor de privatizar os Correios. Mas as grandes críticas é que, assim, os locais mais remotos, o custo de postagem vai triplicar. Porque a iniciativa privada não vai querer manter um posto lá no Cabrobró, lá, que seja deficitário financeiramente. Que tem que se atualizar os Correios é necessário. Sim. Nós vivemos um período de transição onde as cidades mais distantes, as pessoas tinham um telefone único na cidade, né? Aquelas cidades mais do interior, onde as pessoas tinham que marcar horário para ligar, para falar com os parentes. A privatização, mas isso foi há 30 anos atrás. A privatização do setor de telefonia é um caso de sucesso, tá? É um caso de sucesso. Mas a gente precisa comparar o tipo do serviço. A telefonia era uma coisa e a entrega de correspondência é outra. Eu posso estar falando uma besteira aqui, mas antigamente nós tínhamos os correios, nós tínhamos as cartas. Hoje nós temos os e-mails. O WhatsApp. Por que o correio não se torna um grande provedor de internet? Afinal de contas é o ramo dele. Mas quem vai querer pagar, Márcio? Não, mas todo mundo paga. Não, só todo mundo paga. Todo mundo. A internet é o veículo de comunicação hoje, né? E o correio sempre foi essa coisa, né? De repente, pensa-se e dá uma outra sustentabilidade ao correio, uma forma também dele se manter, porque custo baixo, serviço garantido, brasileiro contente. Exatamente. É fácil essa fórmula, né? Só é necessário interesse, né? É só querer, pô. Porque, vou privatizar o correio. Tá, mas bem. Deixa o BNDES de fora. Mas vai privatizar o correio. Não é pra isso. Eu privatizo o correio e vou subsidiar quando cara, isso não... Por que você vai privatizar o correio? Ok, o correio vai fazer entrega? O Sedex vai parar? O Sedex mais vai parar? Ou vai ter um custo a mais nisso? E são serviços que funcionam, Márcio. Funcionam muito bem. Você pode pedir que entrega. A credibilidade do correio é muito grande, pô. Exato. Sabe, você colocava uma carta 3 dias, ela estava lá. Ela chega. Ela chegava lá, entendeu? Dificilmente se perdia pelo caminho. Hoje em dia, a pessoa mandava uma carta dentro da outra, né? Que se uma não chegasse, a outra chegava. Mas... Não, mandava 3. 3, né? Uma chega. Uma chega. Vamos lá. Justiça suspende concurso público da Universidade da Bahia por irregularidades. Né? Teve uma situação lá, o pessoal que não passou reclamou, foi lá. E aí, você sabe qual foi a irregularidade, Márcio? Irregularidade referente a algumas folhas que não foram assinadas, em algumas situações lá de questões, aí o juiz suspendeu, pediu comprovação, deu 30 dias. Se não comprovar nada em 30 dias, vai anular tudo. Anular? Vai provavelmente anula tudo e vai sobrar para muita gente ainda. Exatamente. Viu? Que é transparência no negócio. Por que faltou aqui? Quem reclamou foi ouvido, chamaram lá e a Universidade da Bahia, baixou o santo, viu? Bom. Não querem nem saber. Angelina Jolie, processo de 250 milhões contra Brad Pitt. Olha, se nós voltarmos aqui a um processo que teve aí, que ganhou mídia, que recente, né? Recente. Que valorizou o passe do cara, né? Agora a Disney tá pedindo, pelo amor de Deus, aceita esse contrato. Pro cara voltar aí, porque inclusive não sei nem se sobra pra Disney nessa situação, né?
Nós estamos falando aí do Jack Sparrow, né? Não sobrar não. Tiraram o cara do último projeto, se eu não me engano, foi o do Harry Potter, o Animais Fantásticos, né? Os crimes de Grindelwald, pode falar, esse? usa o microfone, por favor, Maria Clara. Maria Clara. Pode falar. Pois Os crimes de Grindelwald, esse último que teve? É isso mesmo. Uhum. Né? Isso. Era pra ter sido o... Ele ficou no... Era pra ter sido o Jack Sparrow, não? O Maria Clara deu branco no nome do ator. O nome do ator, Maria, por favor, Johnny me ajude. Depp. Johnny Depp. Aí, deu branco. Era pra ter sido o Johnny Depp, mas devido a essa coisa que teve da ex-mulher dele, que também ficou de fora do filme da DC. Olha que coisa louca, né, cara? Vai tirando, né? Então os estúdios, para não respingar nos seus respectivos projetos, né, nas suas marcas, afastou os dois. No final ele ganhou, né? E é engraçado que o valor da indenização, quer dizer, ganharam tanto com o processo, com a viabilização dos processos, de transmissão do processo, que valeu a pena ser processado. Claro que valeu. Nesse caso aí para ele valeu. Ele porque ganhou. Agora a que ela vai Disney pagar quer ele de volta. Não, ele perdoou. Dela, eu acho que ele perdoou. Mas a parte dele da transmissão foi muito maior do que... Eu acho que ele perdoou o valor. É magnânimo, né? Não, você ganha 20, perdoa 2,5, tá bom. Ele foi altruísta, né? Ele foi um cara assim. Mas agora, no caso de Jolie e Brad Pitt... Eu não sei, é do divórcio deles? Porque tem a ver com a vinícola na França e tudo mais, que ela seria dona. Então é a questão patrimonial. Aí é outra coisa, né? Mas vai a julgamento, essa coisa tudo, e chamam, né? Vai chamar. Não sei se vai dar, porque não vai ter aquela coisa do você isso, você aquilo. Não. Aí é questão patrimonial, é mais. Mas vai render um numerário aí, com certeza. Não no teve... mínimo vai dobrar o valor. No mínimo. Então, aí a próxima notícia talvez tenha alguma coisa a ver, né? Porque você fala de perspectiva de recessão. Dependendo como terminar o processo da Angelina Jolie com o Brad Pitt, vai aumentar o vinho, que vai desencadear, né? Esse vinho já era pouco conhecido, agora vai ser muito conhecido. Vamos lá. Perspectivas de recessão na Europa é preocupação para todo Márcio, o planeta. Esse é o tipo de notícia que nós deveríamos daqui em diante todo dia acompanhar, tá? Porque quando você fala de perspectiva de recessão, o que acontece lá vai desaguar aqui. Aí aqui a gente vai falar que é culpa do Joãozinho, do Manuelzinho, do Lulãozinho, do Tutunzinho, e esquece que o problema pode vir de lá. A guerra da Ucrânia com a Rússia não acabou, gente. Tá dando briga lá. Eu vi essa semana que a Turquia tá de certa forma ajudando, né? Tá baixo o microfone? Está, de certa forma, ajudando a Ucrânia a escoar a sua produção de grãos, e a Rússia já entrou em contato para a Turquia parar de ajudar. Isso reflete aqui, pô. Reflete aqui, porque a Rússia também cortou lá o fornecimento do gás para a Europa. Sim, cortou o fornecimento do gás. Agora com essa questão da usina lá que está desligada, que está ganhando energia. E aí agora vem essa questão do fertilizante também. Fertilizante. Eu acho que a gente deveria, Márcio, se você me permite, a gente começar a acompanhar isso com um pouquinho mais de afinco. Vamos fazer entendeu? Trazer uma notícia dessas, porque quando estourar, para não vir mais aquela historinha da marolinha, né? Foi uma crise. Não, a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos saindo de uma pandemia e com um conflito internacional. A Europa está... A França com situações também, problemas financeiros. A Espanha enfrentou aí essa questão, a onda de calor foi... Você imagina, o calor, o que se planta vai sofrer, né? Sim. Vai sofrer. A Índia naquela situação toda. A Índia reduziu a exportação de fertilizantes e também de trigo. Sim, então, é o que eu estou te falando, Márcio. Essa perspectiva que estão falando aqui, os sul-americanos aqui, a América do Sul, já vem sofrendo isso, já vem sentindo isso há muito tempo. Exato. Há muito tempo. Aí você vê essa recessão, quando chegar aqui, nossa Não, senhora. na verdade ela está aqui, é que agora que o pessoal está gritando lá, mas já está aqui. Então, você vê a Argentina, como é que está sofrendo? Não, a Argentina está com um problema seríssimo, né? Foi a última eleição que elegeu o governo atual, foram no oba-oba, foram na emoção, né?
e depois de eleito vira uma caquinha que fizeram. Não, e tem um desdobramento, além dessa questão da crise, da inflação galopante, a vice-presidente agora inicia a segunda etapa do julgamento de corrupção. Quer dizer, olha a crise política que vai acontecer. Então, Márcio, eu lembro quando na eleição de 2018, quando o Ciro Gomes falava que o problema do Brasil não era econômico, era política, era uma crise política que reflete em tudo, né? E o caso da Cristina, ela tá quase sendo presa, né? Tá em casa, aí tem o pessoal em apoio a ela, que ficam fazendo uma espécie de vigília na frente da casa dela, e ainda teve aquele atentado daquele maluco que foi lá, quase matou ela, sorte que Deus na hora colocou o dedinho no cano e não deixou a arma disparar, né? Porque a arma tava direitinho. Sim. A falha foi, sei lá, de repente o cara, não entendo de arma, não sei o que foi que o cara aconteceu, mas falhou e a arma ia ser a queima-roupa, né? Então, você vê que tudo isso impacta. Aí já falam que brasileiro tenta matar vice-presidente da Argentina, aí já colocam o Brasil no meio. O cara é brasileiro, mas é filho de argentino e vive na Argentina. Ele não vive aqui, ele vive lá. É brasileiro, aquela gente falou que ele tem nacionalidade, nasceu lá, a mãe, quer dizer, o pai é chileno, ele é brasileiro, a mãe é argentina, mas ele é de lá, não é daqui, ele é de lá, entendeu? Aí, porque como ele nasceu aqui, né? Ele tem a nacionalidade brasileira. Né? Aí a mídia também gosta, né? E aí, os irmãos, opa, é brasileiro. Então, nessa situação toda, da América do Sul. E aí a crise agora na Europa. Sim. Crise na Europa. Então você vai ver as taxas Selics no mundo começarem a subir. Por isso significa o quê? Evasão de dólares. Exato. O cara investidor vai tirar, vou para um lugar seguro, vou para um porto seguro. A Inglaterra está pagando, vou para lá. Os Estados Unidos, vou para lá. Aí começa essa questão da evasão, aí o câmbio começa... O câmbio flutua, né? Sobe, sempre negativo pra gente, né? Sobe o dólar, aquela condição toda, aí vem mais recessão. Então, se o país não estiver preparado, né? Outubro está chegando, aí vamos ver, né? Você está falando da Cristina Kirchner, lá é Polícia Federal, lá também? Como é eu que não sei, Márcio. Será que tem um japa também lá? Lembra do japonês aqui que tá no trabalho? Não sei, o japonês ficou famoso, hein? O pessoal viu, não, pastel, não, vamos lá. Delivery mais de comida japonesa, não. Vamos à próxima matéria desta manhã de quinta-feira. Maldade. Que maldade. Agora houve uma queda na comida oriental, porque ninguém me pedia mais, né? Com medo de chegar o japonês da Federal. Alguns, né? Nem todos. Eu continuei comendo normalmente. Tranquilo. Obras de implantação do segundo trecho do mais de 24 vagas de emprego. Estão abertas as 24 novas vagas de emprego para a execução de serviços em obras do segundo trecho do VLT, veículo leve sob trilhos em Santos. São 10 vagas para carpinteiro, 10 para pedreiro e 4 para se candidatar ao processo seletivo. Os interessados devem levar currículo impresso e carteira de trabalho até o dia 12 de setembro no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda, localizado na rua Amador 249, no centro de Santos. Após a inscrição, os candidatos selecionados serão convocados para a entrevista. As vagas oferecem assistência médica, vale transporte, vale alimentação e salários que podem chegar a R$ 2.900. É preciso ter experiência de 6 meses comprovada em carteira de trabalho e residir ou em Santos, ou São Vicente, ou Cubatão, ou Praia Grande, ou Guarujá, em uma dessas cidades. Atualmente, são mais de 670 profissionais trabalhando para a conclusão do segundo trecho do VLT, que tem obras gerenciadas pela EMTU, Metropolitana de Transporte de São Paulo, e executadas pelas construtora Alia. De maio a agosto foram abertas 334 novas oportunidades. 26 colaboradores estão em processo de contratação. Nesse segundo semestre, as obras estão avançando na área central de Santos, com a capacidade para transportar 35 mil pessoas por dia. O segundo a linha 1, Barretos, Porto, a partir da estação do Conselheiro Neves, até a região central de Santos. Serão 8 quilômetros de extensão e 7 trens, com 12 estações nas proximidades de locais de interesse público, como Mercado Municipal, Poupa Terra e Terminal Valongo.
A previsão é de iniciar a operação no primeiro semestre de 2023. O VLT, além de ser importante meio de transporte para a região, tem capacidade de revitalizar todo o percurso, unindo bairros ao centro, turismo e trabalho. Isso é muito bom para Cubatão, viu, Márcio? Eu tenho satisfação, eu fico contente quando anunciamos aqui as vagas de emprego, né? E já não é a primeira vez que nós estamos fazendo isso aqui, recebemos os informes e, sem dúvida, essa prestação de utilidade pública nós fazemos aqui com muito prazer. Transparência, as pessoas têm a oportunidade de trabalhar, estão lá processos seletivos, já foram vagas para deficiente, vagas para pessoal mínimo de 6 meses de experiência em carteira, os profissionais estão indo lá, né? Então todos podem concorrer e vai, lógico, a escolha é dos que estiverem mais preparados, né? Essa é a situação, mas está aí a possibilidade, dentro de um momento de saída de pandemia, de retomada de crescimento, retomada do comércio, está aí. Né? E sem contar que é uma obra que está gerando emprego agora e com certeza vai impactar, e eu creio que positivamente, revitalizando o centro, dando condição de transporte, melhorando o transporte público, desafogando também 35 mil pessoas, André. Você imagina isso no transporte coletivo? Mas no sábado a gente estava falando sobre isso na avenida, né? Que a pessoa, teve uma pessoa que me parou e me questionou por que ninguém investe em questão do VLT para vir para Cubatão. Para vir para Cubatão, essa obra precisa terminar. Que é quando você liga, até esqueci o nome da avenida, né? Era Conselheiro Neves que eu queria falar para ele, esqueci. Quando você liga o VLT da Conselheiro Neves até o terminal do Valongo para cá, é um tapa. É um tapa. Entendeu? É um tapa, porque a linha já existe, claro. Tem que adaptar, né? Tem que contar que, para você ter uma ideia, uma análise, você tem um trecho longo que você não tem estação. Seria uma estação ali no próximo Alemoa, outra aqui ali na Vila dos Pescadores, Casqueiro. Piratininga, Casqueiro, e aí... Outra direto aqui pro centro. Centro de Cubatão. Quer dizer, você tem aí uma velocidade a mar no VLT e a condição... E daqui para ir para a área industrial também? Também. Quer dizer, olha só o impacto disso no dia a dia das pessoas. Mas que eu não ando de ônibus. Tudo bem, mas você não anda de carro, você tem o seu carro. Opa. Você tem um trânsito, né? A entrada de Santos é insuportável, meu. Vai reduzir o número de veículos transitando, que as pessoas vão deixar. Se eu tenho um transporte de qualidade rápido, não vou nem de carro. Pego aqui, desço lá. Exato. Rápido, eu entro aqui, já estou lá. E diminui-se o número de transporte dos ônibus. A MTU está investindo nisso, né? Isso é importante. A mesma coisa do outro lado, lá na parte de São Vicente, que o VLT ele vai até a entradinha da Ponte dos Barreiros, que terminaram de fazer reforma agora. E eu acredito que agora a Ponte dos Barreiros já esteja conseguindo suportar o VLT. Então, passar dali ele vai para Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruí, vai embora. Daqui a pouco tá subindo a serra. Né? Tá subindo a serra. Vai subir a serra por aqui, né? Se vier. Lembra que sempre teve essa intenção, via Paranapiacaba, de repente começa alguma coisa. Bom, mas o que é importante é que logo está sendo inaugurado em Santos, né? Isso. Vai revitalizar o centro ali, a gente imagina que... Isso é uma obra sensacional, viu? Vai aumentar, né, a oferta de emprego, a possibilidade de acesso, dignidade, né? As pessoas vão ter mais dignidade no transporte qualidade de vida, né? Qualidade de vida, isso é importante, né? Muito bom. Pensar a longo prazo, política de Estado, né? Pensar Exato. a longo prazo. Vamos para a próxima matéria desta manhã de quinta-feira. Setembro Amarelo, conscientização que pode salvar vidas. A Organização Mundial da Saúde que mais de 700 mil suicídios são registrados por ano em todo o mundo. Considerando as subnotificações, a estimativa é que ocorram mais de 1 milhão. No Brasil, segundo dados do DataSUS, o total de óbitos por lesões autoprovocadas dobrou de 7 mil para 14 mil nos últimos 20 anos, o equivalente ao número de mortes provocadas por acidente de moto, por exemplo. O índice de casos é mais alto entre o público masculino no país, 12,6% por cada 100 mil homens morrem devido ao suicídio. Entre as brasileiras, o percentual é de 5,4 por cada 100 mil mulheres. No recorte de adolescentes, jovens e adultos, de 15 a 29 anos. Essa é uma das maiores causas de morte, atrás de acidentes no trânsito, tuberculose e violência. Essa realidade atinge toda a população, mesmo com variações de faixa etária, gênero e classe social. Abordar a prevenção é importante em todos os núcleos da comunidade, ressalta a Academia da Anhanguera, que fez o levantamento, esse estudo.
Setembro Amarelo é uma das campanhas anti-estigma de maior alcance no mundo, aderida em território nacional desde 2014 por encorajamento de órgãos da área de psicologia e psiquiatria. O objetivo principal é de trazer luz sobre as discussões referentes à saúde mental para a prevenção do suicídio. Profissionais da área defendem que a iniciativa pode combater o número de casos e desmistificar temas que envolvem transtornos mentais. De acordo com a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade de Anhanguera, professora Daniele Luiz Kobayashi, o assunto deve ser abordado com responsabilidade a fim de promover informações pertinentes no auxílio de pessoas com depressão, além de atingir amigos e familiares que consigam identificar casos alarmantes em seus círculos sociais. Falar abertamente sobre o tema, principalmente com profissionais qualificados, é o caminho para diminuir prejuízos à sociedade causados pela fragilidade emocional, afirma a docente. É um assunto muito sério. Você muito já sério. A mídia sempre teve reticências em falar sobre o assunto para não gerar como se fosse incentivar que acontecesse. Só que como você vai levar consciência se você não pode falar a respeito? Se você procura evitar falar a respeito? Não é possível assim, né? Você viu que nos dados ali a incidência de jovens é maior, né? Sim. É onde se frustram mais e acabam sendo levados a quadros de depressão. De depressão. Eu lembro que uma vez você mesmo trouxe umas 2 ou 3 profissionais aqui e elas falando que, eu não lembro o termo que elas utilizavam, que ao invés de você falar de morte, você falaria, acho que era de vida. De vida, valorização da vida. Valorização da vida, a importância de falar sobre isso com, apesar de toda a carga negativa, toda a carga pesada, com um ânimo, né? Uma força impulsionando a pessoa para cima. Eu lembro que você trouxe, eu não lembro o nome delas, mas que você trouxe e a pessoa disse que é muito difícil você falar sobre esse assunto. Teve um programa aqui no marciochaves.com, e vai ao ar às 20 horas. Na época nós fizemos aqui um programa com as mulheres, no Quinta das Meninas. E falávamos sobre essa questão da depressão e do suicídio. E a gente foi surpreendente o fato de que uma das integrantes no programa ao vivo assumiu a tentativa. Então, que ela onde fez. você menos espera, Márcio. Quer dizer, todos foram surpreendidos, né? Ela mesmo comentando que quando recebeu a notícia para falar a respeito disso, que foi convidada a vir aqui, ela teve uma questão da religiosidade, ela entendeu que era um momento em que ela poderia se abrir. E veio para cá e sem ninguém ter a menor ideia de que ela havia atentado contra a própria vida. Ela trouxe a notícia, né? Ela assumiu aqui diante de todos, aqui, olha, isso aconteceu comigo, aí descreveu toda a situação e falou da força, né? Observou os filhos, observou toda uma questão e que... depressão é coisa muito séria. Ela contou todos os detalhes de como imaginou, o processo de como ia preparar tudo, né? Você vê, a gente começou só a comentar, você vê que dá uma baixada no ânimo quando você fala sobre esse assunto, né? Porque ninguém quer falar sobre isso. Para lidar com esse assunto, porque é vida, gente. vida. O maior bem que você tem é a sua vida. Exatamente, tem que falar de vida. Oportunidade, isso tem a ver com o seu direito físico, a gente lembra de espiritualidade, a gente fala de missão, a gente fala de um monte de situações que são positivas para se incentivar a manter a vida. Né? O Márcio, os problemas não são eternos, eles passam. Márcio, eu lembro de um autor que escreveu um livro recente, de uma pesquisa, eu só não lembro o nome dele. Mas isso me marcou porque eu ouvi ele falando que, assim, na pesquisa dele falava da quantidade de jovens, né, que caem em depressão porque se frustram muito fácil. E principalmente no ambiente de trabalho. O que ele diz? Que a gente tem uma cultura de tanto de incentivar a pessoa, faça aquilo que você gosta, trabalhe naquilo que você gosta, que quando ele não consegue, ele se frustra muito rápido. Então ele é chamado a atenção, não tem a produtividade que gostaria, ele se frustra, se fecha e cai em depressão. E ele diz que o combate para isso não é você ficar incentivando as pessoas a trabalhar só com o que gosta, e sim gostar daquilo que faz. E eu achei isso muito marcante, porque assim, às vezes você é um profissional da área de audiovisual, de esporte, mas nunca conseguiu, né? À noite você faz um programa de rádio ou compete final de semana, mas de segunda a sexta você trabalha ali, ralando numa outra profissão. Outra coisa, né?
E essa outra coisa, você acaba se frustrando, porque eu tô aqui, mas não é o que eu gostaria de fazer. Mas, cara, faça com gosto, entendeu? E faça melhor. Aí você se frustra menos. A vida ela é cheia de momentos felizes, né? Sim. A vida, esse conto de fadas de se viver feliz o tempo todo, não é algo que se tem verdadeiramente. Mas você vive de forma melhor quando você aproveita e começa a observar os momentos felizes que Exato, você tem. eu trabalho quebrando pedra, eu vou ser o melhor bem, quebrador de pedra. A melhor marretada quem dá sou eu. Quem dá sou eu, melhor marretada sou eu. Mas não, eu tô aqui provisoriamente, mas enquanto eu estiver aqui eu vou quebrar tudo. Você tem que entender o que é de bom na vida para você. Dificuldades, todos vão passar. Têm. Problemas depressivos, existem alguns antídotos para isso, né? A gente sempre falou nesses programas a respeito disso aqui. A gente sempre tem um compromisso de falar a respeito da saúde mental, né? Que é necessário, né? Desilusões amorosas, problemas financeiros, problemas familiares, tudo isso acaba competindo e favorecendo que pessoas tenham uma ideia errônea da solução. E na verdade a solução é viver bem, buscar ver alegria. E quantos não perderam a vida na pandemia, e muitos aí, né, podendo viver, aproveitar esse dia, esse amanhecer, não conseguem vislumbrar. Não conseguem, né? Não estão aqui. Então, olha só a graça que Deus lhe deu de viver e, sem dúvida, vale a pena viver. Opa, vale a pena aproveite. Viver. A vida é difícil, mas eu a viveria novamente, porque o sopro de vida é divino. Essas campanhas de combate, né, deveriam ser amplamente discutidas. O poder público deveria promover conteúdos, né, palestras, reuniões, mas assim, eu digo, precisa ser uma reunião, Márcio, de uma maneira para cima, né? Não é fazer uma roda de conversa e começar cada um contar. Não, a gente precisa fazer com que isso seja. Você está espetando. Eu tô brigando aqui. Tá brigando ali com a espada. Comigo ninguém pode, né? É a espada, essa é a espada. É a espada, ela tá me cutucando aqui, eu dou uma cotovelada nela. E fazer com que esse tema seja abordado de uma maneira, né, suave, gostosa, e se torne uma roda de conversas bacana. Tanto para jovens quanto para adultos. Todo mundo. É preciso a gente romper essas barreiras e observar o jovem, né? A gente falou, a nossa geração era a geração do Highlander, né? Ô Márcio, A gente tem que respeitar os momentos, né? Entender como é que fazer. Tenho muitas reservas com relação à literatura, que a maioria dos jovens tem consumido. Pessoalmente passei por um problema desses e eu fui buscar ajuda, né? Eu fui inclusive na biblioteca aqui municipal conversar com a Nalva e falei, olha, eu tô com um problema assim assado, e eu queria que você me recomendasse literatura. Eu tô usando a expressão para cima, mas assim, literatura feliz. Coisas não é conto trazem, de fadas, né? Porque toda a história de superação a gente gosta de seguir. Você vê o cara que batalhou, mas no final ele consegue. Não é um final feliz, é uma história de superação. E ela mesma fez uma crítica que assim, olha, André, a maioria dos livros atuais para jovens são livros assim super depressivos. É a história de uma pessoa que é um serial killer que ninguém sabe, é um que mata o pai, que mata a mãe, é super pesado. Ela também era contra. Ela me passou uma lista de alguns livros, eu mandei até para minha filha. Porque você vai ver, você pega as séries no stream. Sim. Pô, a série de maior aceitação era uma mina que eu não lembro o nome, que era uma mina que tentou ser Miss. Os 13 porquês, ó. A Maria Clara conhece. Qual o nome da série? Os 13 porquês. 13 Reasons Why. Porque ela conhece de entretenimento, tem que perguntar essas coisas pra ela, mas a gente não pode pagar esse mico aqui. Então, já é a segunda. Já é o segundo mico, quando eu for fazer, eu vou chamar ela agora aqui. E a minha filha chegou a mostrar é de uma Miss, não é? Uma moça que vai ser Miss e briga com a gente, briga não sei o quê, e morre, então, é presa. Não é essa não. Não é essa? Não é essa, não. Qual não, que é? É outra. Aí eu já não sei o nome. Tem o dos 13 porquês, que inclusive teve toda uma reviravolta, né? Porque passava, na primeira temporada, ela se suicidando, né? O processo de como ela fez esse suicídio. Aí a sociedade caiu matando, a Netflix teve que cortar essa parte da série pra não mostrar o processo. Os 13 porquês. Essa, tá vendo?
sobre suicídio. Então, e não tem só esse, tem um também de um rapaz que o menino é um psicopata na vizinhança, é um cara novo, bonitão. Hã? Você, é o nome da série. Ai, tá vendo? São séries, cara, que desculpa. Ali, a gente vai pedir. São séries que não agregam em nada, né? Com todo respeito, claro. São aclamadas pela crítica, são de produções, né, sensacionais. Mas, pô, você vai assistir, você começa a ficar cada vez mais depressivo. É, impactante. Pô, então, claro que é. Essa atenção para com o jovem, para com o idoso, para com todas as idades, né? Começa a ficar atento, observa os sinais, vê a pessoa muito depressiva, muito fechada, pouco falante. Sabe, em alguns momentos a gente vê no Facebook as pessoas postando alegria o tempo todo. Isso é legal, mas a vida não é assim, né? A vida ali são momentos. A vida é feita de tropeços, percalços, dificuldades. Isso vai existir. Mas fica de olho aí nas pessoas próximas, dos amigos. Vem quem está com um comportamento que não está feliz com a vida, que está numa situação mais depressiva, dá uma atenção especial. Exatamente. Atenção, e não é fácil de identificar. Então não a gente fica o recado aí, quem puder, olhar ajude, que é importante. E procure ajuda, o diálogo. Assim, procure ouvir, né? Ajuda que é importante. Seja um bom ouvinte. Às vezes as pessoas chegam para abrir o coração e você não consegue perceber isso e acaba não sendo um bom ouvinte. Se torne um bom ouvinte. Saiba ouvir um pouquinho, né? Escuta aquela pessoa sem crítica, sem apontamento, só escuta. De repente o ato de ouvir vai fazer com que a pessoa se sinta até melhor. Vocês falando aí de livros e literatura e tudo mais, eu tenho para recomendar o livro Jeito Harvard de Ser Feliz. Jeito Harvard de Ser Feliz? Foi feito por um professor de Harvard, que tem o curso mais concorrido, que é o curso Harvard de Como Ser Feliz, de Harvard, e ele começou a perceber um número muito grande de depressão entre os alunos de Harvard, porque existia uma expectativa muito grande e às vezes eles não conseguiam alcançar essa expectativa. Então ele começou a procurar o que estava acontecendo e entender. E nesse livro ele fala muito que para você alcançar o sucesso, você tem que ser feliz na jornada. Que a gente vive muito numa sociedade que a gente só vai ser feliz e completo lá aos 60 anos se a gente tiver sucesso. E não, o sucesso ele é a construção do equilíbrio da vida familiar, dos amigos, do trabalho, dos estudos. Então é bem interessante o jeito Harvard de ser feliz. Fazendo uma analogia com o futebol, você vê que os jogadores, eles enfrentam a derrota e a vitória todos os dias, em todos os jogos, né? Não tem tempo, todos os jogos. E a vida é assim. Cada dia você tem uma tarefa, uma disputa, né? Chama atenção para o Enem, né? Essa questão da obrigação de passar no Enem, a cobrança. Há um número muito grande de jovens para um número reduzido de vagas. É natural que as pessoas que têm uma condição, se prepararam mais, possam chegar. Mas isso não quer dizer que no próximo ano você não pode tentar novamente, se preparar melhor ainda. Entender que essa disputa faz parte do mercado é imprescindível. Porque para não gerar frustração, não, André? Frustração Exato. É problema. Vamos para a próxima matéria desta quinta-feira. São Vicente realiza feira de adoção de pets. Gatos e cachorros são considerados verdadeiros amigos e ótimas companhias para qualquer pessoa. Porém, nem todo pet tem a mesma sorte. Pensando em unir animais e famílias, a Secretaria de Saúde, por meio de zoonoses, realiza uma feira de adoção nesta quinta-feira, dia 8, das 10, está acontecendo, das 10 às 14 horas na Praça Coronel Lopes, também conhecida como Praça dos Correios, no centro. Serão 10 filhotes de cães e 2 gatos adultos à espera de um novo lar cheio de amor e aconchego. Para adotar um peludinho é necessário apresentar assim RG e comprovante de residência. O adotante receberá orientações de bem-estar animal e posse responsável. Os filhotes de cães já iniciaram o esquema vacinal e o tutor receberá o vale castração para o agendamento quando os mesmos completarem a idade necessária. Já os gatos estão castrados, microchipados e vacinados contra a raiva. Olha só, né? A gente está falando de pet, de adoção, de aconchego. Parabéns pela iniciativa. Parabéns. Olha que maravilha, né? Quem tem um pet, quem sempre teve pets na vida, sabe a representação disso. Nós tínhamos um cachorro, era um fila, enorme. O cachorro era enorme. Maria Clara andava, começando a caminhar, segurava no cachorro, ele ficava ao lado dela para que ela ficasse em pé e caminhasse. O filho é agressivo, aquele cachorro era
dócil, era amável, e ele cuidava, né? Então ele parava para que ela ficasse em pé, segurasse nele para caminhar. Vai da criação, né? Quer dizer, as histórias com pets, quem tem pet tem histórias maravilhosas, né? E sem dúvida é um grande amigo, é um grande companheiro. Você chega em casa, é o primeiro que vem correndo para ir fazendo festa, né? Na sua chegada. A sua partida fica triste, quando você chega, faz a festa. Isso é muito bom, né? E essa ligação com os pets é espetacular. Tem pet, André? Tenho 2 gatinhos e um cachorro. Olha só, que maravilha, né? Ontem mesmo eu saí, fiquei no quintal lá. Ele te levou para passear? Não, eles ficam do meu lado lá. Eu coloco uma mesinha, porque eu tenho os 2 gatos, né? Um consegue passar pela fresta do portão, o outro não passa porque ele é mais gordo. Então o magrinho sai e o gordo fica dentro e fica chorando. Aí a gente coloca uma mesa próximo da grade, os 2 sobem e ficam com a cabecinha ali e ficam acompanhando a rua, entendeu? Então aí os 2 se mantêm ali. Eu falo, é alegria pura, né? Então, aí também tem um cachorro, ele fica no meu canto, às vezes eu abro o portão, eu fico ali, fico os 4 bichos. Os 4 bichos ali, né? A visita coloca os 4 ali. Os 4 bichos ali sentadinhos, ouvindo a musiquinha, vendo o movimento, entendeu? Fica tranquilo. É muito bom, muito bom mesmo. Tá aí a adoção em São Vicente, lá na Praça do Correio, vai até às 14 horas. Se você tem a possibilidade de fazer uma adoção responsável, tá aí a iniciativa. Alguma coisa sobre pet? Não, apenas para reforçar, né? Adote um cão ou um gato, não compre animais, né? Como mesmo você disse, adoção consciente. E é interessante porque saiu um estudo recentemente que os cachorros choram de saudade dos donos. Isso é verdade mesmo, viu? Eles realmente choram de saudade dos donos. Então, essa conexão, ela realmente existe. E, falando de depressão, é comprovado que os pets, eles aumentam, né? Os níveis de felicidade nas pessoas. É um motivo legal, bacana. Tem um pet. Ter pet salva não só os pets, mas também como traz alegria para a sua vida. Maravilha. Então, sucesso aí na adoção. Vamos às próximas. Agora vamos falar rapidamente sobre eleições 2022, né, André? Já estamos no dia 8 de setembro, menos de 20 dias. Menos de 20, não, dá mais um pouquinho, 2 de outubro, né? 2 de outubro. 2 de outubro, 20 e poucos dias. 20 e poucos, 25 dias, né? Mais ou menos, é isso? 8, 22, 20. Quase 20 dias, pouco mais de 20 dias. 20 dias para a gente eleger, para a gente escolher nosso presidente, governador, senador, federal e estadual. E ontem teve um evento de 7 de setembro, que está sendo comentado no país inteiro. E eu vi que alguns juristas, né, estão levantando a possibilidade de que isso não, que o presidente Bolsonaro esteve na manifestação do Rio de Janeiro e que isso seria um ato de campanha, né, e que estaria de certa forma fazendo um tipo de propaganda eleitoral irregular. Veja, gente, isso aí é complicado, né? É muito complicado porque no passado o outro já fez muito isso. Todo dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, eles iam para as ruas comemorar o Dia do Trabalhador, mas na verdade era um palanque político. Isso sempre foi e ninguém reclamou, né? E agora o atual mandatário nacional tem feito isso com... posso dizer com maestria, mas não quer dizer que eu sou, né? Não é isso, estou dizendo com maestria. O que a gente está observando aqui é um 7 de setembro, é uma data nacional, num período eleitoral. E o representante do país, né, o presidente do país, está participando de um ato que é preparar. A observação, está fazendo propaganda política, está aproveitando disso politicamente. Como é que vai se dizer isso, né? Como é que você vai falar isso? Todos os candidatos estão fazendo isso. Ontem teve o evento lá na Praça da Independência em Santos, de manhã dos enfermeiros, e depois das 2 horas também teve um pessoal do ato de 7 de setembro. Sim. A gente recebeu fotos o dia inteiro e nós vimos candidatos a deputado federal e estadual no palanque. Mas isso está em relação às atividades do candidato ou às atividades como o presidente da República, por exemplo, desfile oficial de 7 de setembro aqui, desfile oficial ali? Não, Márcio, você não tem como dissociar. A pessoa está em plena campanha eleitoral. Você acha que ela vai perder a oportunidade de aparecer num evento onde tem muitas pessoas? Não vai, Márcio, não vai. É o mesmo aquele cara que quer ficar famosão que não perde uma festa. Aí eu pergunto,
Um Aí churrasco. é uma observação minha, O ano passado esteve presente? Esteve. O ano retrasado esteve presente? Então, esteve. É uma forma que, né? É aquela questão da reeleição, né? Aí, talvez as pessoas agora começam a perceber que é difícil A mesma essa questão da forma, reeleição. mas como eu falei, Como o é que vai exemplo fazer? do dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, entendeu? Todo ano, entidades que nós sabemos que são ligadas à luta da classe trabalhadora sempre fazem eventos e os políticos que são ligados a essas bandeiras estão lá, fazem discurso, levam artistas para poder fazer show, sabe? Isso é manifestação popular. E agora nós tivemos, então, tá aí, eu já ouvi alguma coisa sobre o TSE não observou irregularidades, não mexeu, não entendeu dessa forma, mas... Não, isso gera notícia, Gera né? notícia, É um né? ato político. Gente, é um ato político. Todo ato que um político faz é um ato político. Ele gera um fato. Desde semana passada começaram as propagandas no rádio e na TV, né? Então agora começa... O YouTube também está insuportável. né? Já começa a vir nas redes sociais. Então você vai acompanhar para todos os gostos, né? Porque a única coisa que é necessário colocar é que é um momento de enfrentamento ideológico. Não é enfrentamento físico, Ô, Márcio, não é discussão, não é embate, não é briga, não é nós e eles, somos todos brasileiros e a maioria vai eleger. Márcio, ontem eu fiz uma observação no grupo que eu participo. Estava em casa, eu estava assistindo o horário eleitoral. Pela primeira vez eu consegui que estava em casa, né? Ele começa 1h da tarde, se eu não me engano. É 1h. E eu assisti ele todo pelo SBT. No meio da propaganda falaram sobre Jequiti. Eu não entendi. Eu devia ter gravado isso. Jequiti. E uma coisa que eles fizeram nesse ano, é verdade. Eu achei que tinha terminado a propaganda eleitoral, aí aproveitou, já meteu um Jequiti, mas depois do Jequiti veio outro propaganda eleitoral. Mas tem diferença, tem horário. Então, aí eu não sei se era dentro do horário reservado ou se era uma inserção. Então, talvez tenha aproveitado, né? Terminou o horário. Inserção, porque tem horário reservado e horários de inserções, né? São diferentes. A inserção é no decorrer da programação. De repente é no decorrer da programação. E o que eu achei interessante é que, assim, antigamente começava assim o propaganda eleitoral. Agora são os candidatos do partido A. Aí todo mundo, né? Fulano. Agora começa a propaganda do partido B. Hoje não. Ele tá bem misturado. Então você vê o candidato a governador, né? Fala, quero que você vote no fulano de tal. Aí fala os candidatos. Aí vem um outro, de um outro partido, como falando tal. Então, assim... Eles não estão seguindo uma ordem cronológica da coligação A, coligação B, coligação C. Porque nós temos a propaganda definida para presidente, a propaganda definida para governador, a propaganda para deputados em dias alternados e tem diferenças disso. Então, na verdade é o seguinte, o negócio é louco. Tá eclético, Val. Tá, do ponto de vista para quem gosta de assistir, não tá dá para associar, né? Não é o mesmo todo dia, não é. Não é. Eles estão mudando. A cada período vai mudando. Tá? Como ontem eu vi candidatos ao Senado dando parabéns pelo 7 de setembro. Grande sacada. Que já sabe o dia que vai passar, né? Vai passar tal dia, tal programa. Não, então, não é só chegar lá, sentar, meu nome é fulano, vote em mim e tal. Não, ele sabe que tal dia é 7 de setembro, já faz uma mensagem específica para aquele dia e coloca na programação. Então, para quem quiser acompanhar... Deputados, presidentes, governadores e senadores têm um horário mais específico, né? Agora, para deputados é uma coisa muito junta, né? É muito aquela coisa de meu nome, meu voto. Não, então, mas eu tô falando que não tá aquela coisa engessada de que era separado partidos, não, tá tudo por misturado. Partidos da coligação. Não, tá tudo misturado. Tá tudo misturado. Então você tá vendo 13, 45, 22 e 27, daqui a pouco volta pro 45, vai pro 27, 22, sabe? Tá uma coisa assim louca que vai aparecendo nas pessoas. Os que se repetem são os presidentes, né? Que costumam dar as mensagens, vote no candidato do fulano. E os governadores. Agora, os deputados também... É uma estrutura muito grande, porque você imagina as candidaturas de governadores abrangem o Estado.
A candidatura de presidente abrange a dos governadores, dos deputados e dos senadores, né? Os governadores têm a candidatura deles, dos deputados estaduais. E também tem aquela questão do deputado federal, quer dizer, do estado. É uma logística muito grande, né? E a estrutura também muito grande. Aí a gente deveria pegar um dia, já discutimos aqui já sobre fundo eleitoral, né? Fundo partidário, fundo eleitoral, a gente já discutiu sobre isso. E quando você vê a questão da propaganda, você percebe que tem um custo alto nisso. Sim, produção, né? Chroma key, tem toda uma elaboração. O horário eleitoral gratuito é gratuito porque não paga a emissora. Não paga a emissora pela transmissão. Não. Mas a produção do conteúdo é pago. Não. As emissoras abatem os valores do imposto pago. Exato. Não é gratuito, não. Então. Aquele horáriozinho ali é pago. Ela não cobra do poder público, porém abate o imposto. Por isso, eu volto a frisar, quando queriam tirar essa questão do fundo partidário, de onde vai tirar? Vai reduzir o valor de desconto das emissoras. Aí deu briga. Eu falei, mas tem desconto emissora então? Mas, Márcio, não tem almoço grátis, né, que a gente usa. Por falar em almoço, posso fazer? Agora você me lembrou de uma coisa. Diga. No sábado eu estava na avenida e um amigo falou para mim ligar para ele hoje, que é quinta-feira, e pedir um galo. Eu vou ligar para ele agora, mandar mensagem para ele não esquecer, que é um galo da hora. Vou mandar mensagem para ele agora ao vivo. Já que você está falando de almoço, nós vamos ter aqui o Lions. Vou passar para o André aqui, ó. André, fala aqui do Lions pra gente aqui. Do Lions? Lions. Você vai ter a feijoada do Lions. Opa, deixa eu olhar aqui, ó, pessoal. É o seguinte, dia 11 de setembro. Sábado agora, domingo agora, quer dizer. Domingo agora, a partir do 12:30 até as 15h30. Feijoada beneficente do Lions Clube de Cubatão. Isso aí. Né? Os convites custa R$45. E o acompanhamento, arroz, couve, farofa, vinagrete, pão, caipirinha. Olha que legal. Olha que legal. Caipirinha, hein? Não é bico seco não, gente. Feijoada com caipirinha, hein? Então, e deixa eu ver aqui mais umas coisas aqui. Caramba, tá difícil aí. Não, é que a impressão aqui não tá 100%. Não eu queria fazer uma reclamação que a gráfica não caprichou não, hein? De repente deve ter sido... Deve estar sujo aqui, eu não tô conseguindo enxergar. Mas aqui tem aqui, ó, doces e bebidas serão vendidos separadamente. Então, refrigerante, água, cerveja e tal. É separado. É separado. A caipirinha é garantida. Mas a caipirinha tá aqui, ó. Tá garantida. Então, a feijoada do Lions, o pessoal sempre fala muito bem da feijoada do Lions. Né? É uma feijoada beneficente. O clube está se estruturando, está angariando fruto. Todos os clubes passaram por dificuldades aí nesse período de pandemia e tudo mais. Isso, então, ó, agora... Outra coisa, vai ter karaokê, espaço kids, música ao vivo com o grupo 50 e a compra, né, é no próprio local, tá? Tá aqui, ó, retire ou compra no local. Então dá para retirar a feijoada, consumo e pode retirar e consumir no local. Eu falei compra, não, é coma, né? Tá aqui, retire ou coma no local. Então você pode pedir até de uma forma delivery, quiser almoçar em casa, né? Você Show de bola. Tá e tá num preço bacana, viu? Uma feijoadinha por 45. Espetacular. Se tiver de boa, domingão, leva a família. 11, feijoada, Lions, tá aí a feijoada. Tem também o telefone aqui para contato? Pode passar. Deixa eu ver se eu consigo. Caramba, acho que a gente pegou o pior modelinho que tinha, viu, Marcelo? Telefone 997763500 ou 988557534. Tá? Quiser mais informações, as pessoas costumam dizer para maiores informações. Gente, informação não tem tamanho. Não existe maior informação, é mais informações. Então, para mais informações, tá aqui o número 997763500, é 3500, e 988557534, feijoada beneficente do Lions Clube Cubatão. Tá aí então a dica para domingo. Feijoada do Lions Clube Cubatão, fica ali na Armando Estados, no centro da cidade de Cubatão. Lions. Encerramos? Tem mais alguma matéria, André? Não, eu tô aproveitando para pedir o meu almoço aqui, que eu esqueci que o cara me lembrou. Falando, quinta-feira pode me ligar que te entrega um galo lá. Não tô ligando. Já tá pedindo um galo. Tá aí, tô pedindo um galo hoje. Agradecendo a participação da André Lima, Maria Clara aqui nos controles eletrônicos, agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouco o programa sobe aí para as redes sociais, né? YouTube, postagem no Face. Acompanha a gente nas redes sociais. Maria Clara, quais são as nossas redes sociais?
As nossas redes sociais são Instagram, @marciochaves.oficial, Tá passando aqui rádio na tela. virtual, @radio.virtual, no Facebook é Márcio Chaves e Virtual ou seu perfil Márcio Chaves e também nosso aplicativo, gente, na Apple Store. Além disso, tem o WhatsApp que é 1333721889. Aqui, ó. Tudo aqui para você acompanhar. Né? Muito legal. Tá certo. A gente tem que conseguir o seguinte, hein? Tem que dar uma câmera pra Maria Clara, hein? Ó, já aí vai. Maria, tô do teu lado, hein? Sou do time da Maria Clara, hein? Tá certo. Uma câmera pra ela aqui. Aproveitar também e fazer uma propaganda. Gente, Ah, sim. TPC Notícias, né? www.todosprocubatão.com. Sua caneca. Vossas canecas estão em produção, tá? Devido a gente encomendou da Europa, mas tem uma recessão vindo aí, então vai atrasar um pouco a entrega das canecas, mas estão em produção. E logo, logo estarei. Cerâmica chinesa. Obrigado, a gente até semana que vem e mais um Rádio Virtual acompanha lá no YouTube e no site. TPC, Rádio Virtual, abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã às 9h30 da manhã, se não tivermos problemas técnicos, se Deus quiser.